Boa noite a todos. Primeiro, quero agradecer ao CR Bio essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso dividindo a noite aqui com o meu amigo Fabiano. Bom, o biólogo na cervejaria, né? Primeiro, falar um pouquinho da minha história aqui. Não? Aí. Gente, o meu nome é Ricardo Canabrava. Parece uma brincadeira, mas é meu sobrenome. E tem gente que fala que eu devia estar no lugar do Fabiano, né? Nem tudo é perfeito, mas é uma coincidência bacana. Mas é bem bacana isso. E aí é o seguinte, eu comecei meu curso na PUC em 1982 e fiquei lá na PUC até 1984, quando me mudei para a Universidade Federal, onde eu terminei em 1986 a licenciatura, e depois, em 1988, o bacharelado em Ecologia. Hoje é o contrário, né? Hoje o bacharelado é primeiro, para depois vocês fazerem a licenciatura. Nessa época era o contrário. Bom, eu comecei, em 1997, um estágio no CETEC, na área de limnologia, e fiquei lá até 1989. Nesse estágio, a gente fez uns trabalhos muito bacanas com impacto ambiental, análise de qualidade de água, trabalhamos muito para a CEMIG, com construção de usina hidrelétrica, trabalhamos para a Vale com contenção de minério, alguma coisa do projeto Jaíba. Bom, foi muito bacana isso, até que, em 1989, um acidente também, um incêndio que queimou toda a instituição, o prédio da área de meio ambiente do CETEC foi todo queimado, e então, depois de 3 meses lá no meio das cinzas, lendo jornal, que na época não tinha web ainda, né, não tinha internet, a gente ficava lendo jornal, tinha um anúnciozinho lá contratando biólogo, engenheiro agrônomo e engenheiro químico. Mandei o meu currículo e fui, então, para a cervejaria. É a Brahma, no começo, né? Depois virou a Ambev, Embev, e hoje a AB Embev é a maior cervejaria do mundo. Bom, quando eu fui para a cervejaria, eu entrei com o cargo de aprendiz de mestre cervejeiro. O que é isso? É o precursor do programa de trainee da companhia hoje. Nesse programa, eu fiz um treinamento, igual o Fabiano comentou aqui, que ele fez de tudo, eu também fiz. Eu entrei para conhecer todo o processo de produção. Então, eu iniciei no tratamento de efluente, né? A turma lá falava tratamento de esgoto, mas é o efluente, e fui passando de setores. Aí fui para o tratamento de água, recebimento de matéria-prima, aí trabalhei no processo de cozimento de malte, depois para o setor de fermentação, maturação, filtração, e aí fui percorrendo toda a indústria até conhecer todo o maquinário, todo o processo. Fiquei 1 ano na cervejaria, aqui em Joatuba, treinando, conhecendo, e em seguida fui para a maltaria, em Porto Alegre, onde a companhia tinha 2 maltarias, e para aprender o processo de malteação. Já que eu tenho pergunta para vocês. E depois passei pelo laboratório central da empresa, no Rio de Janeiro, também para aprender controle de qualidade. Alguma pergunta? Usa. Às vezes usa, sim. E milho, arroz, eu vou falar daqui a pouquinho, a gente pode falar nisso. É verdade. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, então. Quem que define para mim a cerveja? O que é cerveja que a gente põe no copo e bebe? Trem bom de beber. Tem gente que fala que é alegria na garrafa, tal, né? Mas se a gente fosse abrir um dicionário, o que estaria descrito no dicionário? O que é a cerveja? Tá. Todo mundo escutou? Segundo a lei de pureza alemã, uma bebida feita com água, malte, lúpulo e levedura, né? Tá, é isso. Na lei da pureza alemã é isso. Algumas escolas, igual a escola belga, usam outros ingredientes. Você pode usar frutas, você pode usar alguns, vamos dizer assim, temperos, coentro, outras ervas, etc. Bom, tem uma palavra importante no dicionário para definir a cerveja, né? É uma bebida fermentada, né? Feita com os ingredientes aí. E fermentação? Quem faz fermentação? Levedura, hoje todo mundo sabe, né? Antigamente eu recebia algumas escolas já nas visitas na cervejaria, até protozoário fazia fermentação. Mas, enfim, mas é levedura. Bactéria faz fermentação? Também. No caso da cerveja, é um fungo, que é a levedura, né? Bom, e aí o seguinte, e a fermentação? O que a levedura faz na fermentação? O que é o processo?
Todo mundo escutou? Consome o açúcar, transforma ele em álcool, CO2 e calor, não é isso? Tá, mas na minha definição do dicionário não tem açúcar, né? Tem o quê? Água, malte, lúpulo e levedura. Então, onde que a levedura consegue açúcar? No malte de cevada. Então, a maltaria é onde começa a mágica da produção da cerveja, né? Ali, por que acontece? Quando a gente tem um grão de cevada, né, que é o que vira malte, o grão de cevada está lá no campo, está maduro, ele cai da espiguinha no solo para quê? Germinar e virar uma planta nova, não é? E aí o seguinte, aquele ser vivo ali, que é aquele grãozinho, ele fica muito legal. Que ele, a hora que ele cai na terra, a primeira chuva que cai, ele induz a formação de alguns enzimas. Ele faz fitase, protease, beta-glucanase, amilase. E o que a gente tem na saliva? Você ouviu falar que quando a gente come pão, macarrão, a digestão começa na boca? O que a gente tem na saliva? Amilase. E esse grãozinho sabe fazer isso. Então, lá na maltaria começa toda essa mágica. Então, vou até falando aqui, já antes de terminar a minha apresentação aqui, do meu histórico, lá na maltaria é muito importante o nosso trabalho de biólogo, porque, às vezes, para desenvolver um grão, lá no Centro de Desenvolvimento de Cevada, lá, um grão bom para fazer cerveja, às vezes demora 10 anos para você chegar num grão bom, desde que você comece a pesquisar a variedade, até chegar no grão bom, que vai ter um bom rendimento, que vai ter características boas para a cerveja. Então, é muito legal esse trabalho lá do biólogo também. E a Embrapa tem em Passo Fundo um centro de desenvolvimento de grãos também muito importante, que esse trabalho do biólogo também é muito legal lá. Bom, então eu passei por esses estágios aí, fiz o controle de qualidade e depois a empresa me mandou fazer um mestrado em biotecnologia industrial com ênfase em cervejaria. Fiz isso lá na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Aí, quando voltei, em 1992, eu fui para a maior unidade da cervejaria do grupo na época, que é lá em Jacareí. Era uma fábrica mais moderna, estava começando a automação na indústria, um negócio que hoje é idiota, né? Antigamente, quando eu comecei, as garrafas vinham batendo uma na outra, da onde surgiu a palavra de engarrafamento no trânsito. Aquele monte de garrafa querendo passar numa ruazinha só para receber o rótulo. Olha o engarrafamento no trânsito, é aí que originou o engarrafamento, era assim. Hoje a tecnologia, a hora que vem aquele monte de garrafa, tem um sensorzinho ali que para. Aí diminui a velocidade da esteira, para não ficar aquela bateção de garrafa, quebradeira. E aí, então, assim, nessa fábrica, estava iniciando o processo de automação na indústria de cervejaria. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, isso é ficção científica, cara, como é que está acontecendo isso? Hoje é idiota, né? Hoje tem coisas muito mais evoluídas. Mas, enfim, aí foi um trabalho bem bacana ali também. E aí, só para vocês terem ideia, tem tanta coisa que acontece na fábrica que a gente usa da nossa escola que a gente não imagina. E aí, eu vivo falando, né? A minha filha que estuda ciências biológicas hoje, eu falo assim, ó, não perca tempo, presta atenção, tudo é importante. Hoje, eu detestava matemática, né? Hoje, lá na fábrica, para calcular quanto de cerveja passa numa linha lá de 1,5 polegadas, cara, tudo é matemática. Então, assim, tudo é importante no curso. Então, assim, não percam tempo, vocês que são estudantes. Utilizem o que a escola está oferecendo para vocês, tecnicamente, tudo que vocês estão aprendendo, fiquem atentos, porque algum dia vocês vão usar. Bom, e aí, eu fiquei nessa unidade até 1996, e aí fui transferido para a unidade de Brasília, Distrito Federal, para ser o gerente da fábrica, e fiquei mais 2 anos ali. Bom, deixei a empresa, então, nessa época, e aí eu saí assim, estava saturado, já estava 9 anos na indústria cervejeira, e as partes burocráticas, enfim, saí, e eu comprei uma indústria de móveis de aço. Fiquei com ela 5 anos, não é o caso do biólogo aqui, vou passar para frente. Voltando para a cervejaria, em 2003, eu fui para uma cervejaria no interior de São Paulo, que era muito bacana, de uma família japonesa, mas tinha um volume muito grande de produção. Eu não imaginei, quando eu cheguei lá em São Paulo e vi aquela fábrica daquele tamanho, de uma família, eu falei, que isso, bicho, o que esses caras estão fazendo aqui nessa cidade aqui, que estão esse monte de cerveja? Mas foi legal. E aí, eu fiquei nessa cervejaria até 2007, e a minha família morando em Belo Horizonte,
e eu trabalhando em São Paulo. Aí ficava naquele basquete, né? Fernão Dias, todo final de semana, eu vim todo final de semana para casa. E nesses até 4 anos, né, que eu fiquei ali, 3 finais de semana, eu deixei de vir a Belo Horizonte. E num desses finais de semana, eu fiquei lá para ir a uma festa de um fornecedor de matéria-prima que tinha trabalhado comigo na Brahma e tal. E nessa festa eu recebi o convite para ir para o Grupo Heineken. E aí mudei, fiquei de 2007 até 2011 no Grupo Heineken. Em 2011, então, eu voltei para Belo Horizonte, e aí eu entrei no mundo das cervejas artesanais. Fui para a cervejaria Baker, fiquei lá até 2015, quando teve a fusão da Ambev com a Vals. Eu voltei para Belo Horizonte, né? E aí, eu voltei para a origem da Brahma, que a Brahma virou Vals. E aí, olha só, eu não imaginava o que estava acontecendo no mundo da cerveja artesanal. Quando a gente estava na grande empresa, nesse ano aí, 2011, né? 2015, não, 2011, a gente escutava que tinha cerveja artesanal, mas não imaginava a dimensão que estava esse negócio no país. Quando eu cheguei aqui, que eu fui para a Baker, que eu comecei a ver os volumes, eu falei, que isso, bicho? E hoje explodiu, e hoje a cerveja artesanal é o que está mandando aí no mercado, né? Bom, e é isso, e a Vals hoje é a maior responsável pelo título da Ambev, da cervejaria mais premiada do mundo. A gente ganha muitos prêmios internacionais importantes para a companhia, e hoje essa cervejaria artesanal tem um papel muito importante no mercado de cerveja nacional, igual o Gladstone falou aqui no começo. Bom, para o nosso bate-papo, eu lembrei, né, quando o Gladstone me convidou, eu falei, caramba, o que será esse bate-papo? Aí eu lembrei de uma coisa, que quando eu cheguei na cervejaria, rolava lá uma carta do mestre cervejeiro pai para o filho dele que queria ser mestre cervejeiro. Aí, ele coloca o seguinte, que ele fala para o filho assim, então, meu filho, começa a carta assim, queres ser um mestre cervejeiro? Aí ele começa a colocar um monte de dificuldade e exigências para o bom exercício da função do mestre cervejeiro. E aí eu lembrei que essa carta, eu falei, cara, eu vou resgatar essa carta, custei achar essa carta aí. Eu falei assim, eu vou falar para a turma lá no dia, que assim, ó, a carta em nenhum momento fala de biólogo, fala que você tem que ser, só para exemplificar aqui, olha lá, deverás ter a dedicação de um padre que leva uma parte da alma de quem a fabrica. Deverá ter perseverança de um parteiro, porque quando tua presença for necessária na fábrica, serás acordado a qualquer hora da noite. Resistência de um alpinista. E aí vai falando um monte de coisa. E aí, só que quando eu comecei a ver essa carta agora, depois de tantos anos, eu vi que tem muita coisa de biólogo nela. Para você trabalhar na cervejaria, você precisa ser um ótimo biólogo. Então, aí vai falando as coisas aí, eu vou passar, para chegar, eu coloquei de vermelho aqui, olha só. Ele coloca que tem que ter a ciência de um engenheiro agrônomo para conhecer os solos e as características de clima. Esse trabalho que eu falei para vocês lá no desenvolvimento da cevada é muito importante o conhecimento do biólogo. Você vai saber como tratar um fungo que deixa a folha da cevada com característica ruim e ela enfraquece. Vai saber qual que é a variedade que resiste à chuva, que eles chamam de acamar, né, que deita a cevada toda no solo e perde. Enfim, muito bacana esse trabalho e esse conhecimento que na época não tinha. Não falava que era biólogo, falava do engenheiro agrônomo, mas o biólogo é muito importante ali. Falava aqui, ó, que deverá saber muito de controle de qualidade para que possas controlar, através de provas e exames de qualidade, características das suas matérias-primas e, consequente, a adaptação ao processo de fabricação. Então, você tem que conhecer de cevada, de malte, de água, o mosto, que é já a cevada trabalhada, que está fermentando, as leveduras, igual o Fabiano falou aqui. A levedura é a alma da cervejaria, você tem que saber tudo de levedura, como que ela comporta, o que ela está produzindo ao longo do processo, de ésteres, de off-flavors, que a gente fala, de coisas indesejáveis, que aí você vai pegar na degustação. Aí, quando você percebe aquela característica indesejável, você sabe em qual etapa do processo que ela está acontecendo. Então, é muito importante esse conhecimento. Fala aqui que deverá ter um gênio de mago a fim de poderes trocar as matérias-primas. Às vezes, quando uma matéria-prima, uma safra de cevada não está legal, você sabe, através dos laudos de teor de proteína, de viscosidade, de como que ela está turvando, poder enzimático, você sabe manejar isso e trocar por uma outra matéria-prima semelhante, sem dar um impacto forte que o consumidor vai perceber que tem alguma coisa diferente. Então, isso, o conhecimento do biólogo é muito legal nisso aí. Vamos lá. E aí vai falando, ó, você tem que saber um especialista em tratamento de água,
né? Você tem que saber tratar essa água para deixá-la numa condição boa para fazer a cerveja ou um determinado estilo de cerveja. Você tem que ter conhecimento de malteador, né? Já falei atrás ali. Você tem que ter conhecimento de engenheiro químico, as reações. Gente, o que é a degradação da cevada ali, do amido em açúcar? É aquele mapa metabólico que a gente odiava no tempo de... Eu detestava aquilo, pelo menos, né? Eu parecia aqueles moldes de costureira que eu não entendia nada. É a via glicolítica, aquele negócio ali, a degradação. É aquilo. Então, assim, são coisas que a gente usa na prática, ou depois que você formou, você vai usar na indústria, de alguma forma prática, na sua profissão, você vai usar. Então, a gente tem que conhecer de fermentação primária, secundária, açúcares, amidos. Tem que ser um conhecedor profundo de microbiologia, né? Igual a gente comentou. Microbiologia, você faz coisas incríveis com a microbiologia dentro da cervejaria, ou então ela vai te derrubar. A microbiologia também pode jogar um tanque inteiro de cerveja, ou então vários no ralo. Se você azeda uma cerveja que não é para azedar, ou que não... Hoje em dia tem algumas coisas que a gente até propositalmente você contamina a cerveja, né? O estilo que a gente chama de sour. Ela é feita com leveduras selvagens do ambiente, ou até às vezes alguma bactéria que você quer uma cerveja ácida mesmo. Então hoje tem esse estilo. Inclusive assim, no guia internacional esse ano a gente já tem um estilo brasileiro que é a Catarina Sour. O pessoal lá de Santa Catarina conseguiu colocar no guia internacional o estilo Catarina Sour, que são essas cervejas acidificadas, né? E aí é isso, gente. Então vamos lá. Tem que conhecer de etimologia, né, desses micro-organismos aqui que são importantes para a gente. E aí vai falando de tudo que você tem que conhecer de controle de asepsia na fábrica. O asepsista, hoje, toda planta da Ambev tem um asepsista, que é o cara que vai controlar a parte de microbiologia para ver a condição que está o ambiente de trabalho, o equipamento que você está processando a cerveja, as linhas onde ela vai passar, as garrafas, etc. Tem que entender de centrifugação, tem que ser especialista em filtração de moço. Olha que legal isso aqui. Moço de cerveja, de água, de óleos, terras de atomáceas. Olha aqui. Eu brincava demais com as minhas visitas lá. A gente usa para filtrar terra de atomácea. Quem sabe o que é de atomácea? Ninguém nunca tinha ouvido falar que era de atomácea. E a gente usa muito isso. Na cachaçaria não usa de atomácea, né? No vinho usa muito, em óleos. Que é? A diatomácea, o esqueleto de sílica, a gente usa para filtrar a cerveja, porque uma levedura ela tem 0,2 micra. E a malha do nosso filtro lá não tem uma malha tão pequena assim para reter a levedura. Então, o que a gente faz? A gente dosa o esqueleto de sílica, né, que eu compro normalmente do Chile ou do México, tem bastante diatomácea também. No Brasil, alguma coisa na Bahia. O que é? O fitoplâncton, a diatomácea, quando ela morre, o esqueleto de sílica ele deposita. E alguém vai lá no fundo dos lagos, do mar, pega aquilo, lava e vende para a gente, para filtrar a cerveja, para filtrar vinho, etc. E aí, ele vai fazer parece um talco, né? Ele vai fazer a camada, o leito filtrante, que vai segurar a levedura para filtrar a cerveja. Porque a malha do filtro, por si só, não segura, que ela é maior. Então, a gente dosa a diatomácea, ela faz o leito filtrante, e a gente vai dosando ela ao longo do processo de filtração para renovar a camada filtrante. Porque senão ela satura aquilo ali e a pressão do filtro sobe muito e você para o processo. E você dosando a terra, você vai renovando a camada e você tem 8 horas de filtração. Então, isso é muito importante, tá? Isso aí é coisa que biólogo é que sabe. Aí você tem que ser um especialista em lavagem de garrafa, saber quantidade. Aí entra muita física, concentração de soda para lavar a garrafa, concentração do esterilizante que depois se lavou para esterilizar a garrafa e etc. E é isso, conhecer de pasteurização. A pasteurização é um jogo de tempo e temperatura. Então, a gente joga, dependendo da cerveja, você usa mais unidade de pasteurização, que a gente chama de UP. Usa mais ou menos para você conservar a sua cerveja. Porque a pasteurização, ao mesmo tempo que ela dá estabilidade à cerveja, ela também pode alterar o paladar. Ela cozinha, entre aspas, assim, a cerveja, altera o gosto. Então, você tem que conhecer isso para deixar ela com a característica mais original possível, como se ela tivesse saído do tanque, para a pessoa tomar uma cerveja bem fresquinha. Mas também, dependendo de como ela foi processada, as condições, você tem que pasteurizar mais, senão ela vai azedar no mercado. Então, isso aí também é um conhecimento bem bacana. E é isso. Agora, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, voltando aqui. Quando eu li essa carta,
a profissão de biólogo não era nem regularizada. Não existia a profissão de biólogo. Existia o curso, mas não era uma profissão regularizada. Eu acho que o pessoal do CRB pode até me ajudar. Porque nós começamos as primeiras reuniões para formar a bio. Né? A minha esposa, Elisa, também foi uma das que participou nesse processo, junto com o Thales, hoje, a Toia, o pessoal mais das antigas aí. A gente tinha uma briga para regularizar a profissão de biólogo que nem existia. Então, a gente formou a primeira associação de biólogos de Minas Gerais. Que aí, quando formou a associação, nossa, que bacana, tem uma associação de biólogo. Aí tá. E com muitas brigas, muito curso, né, a bio, nós conseguimos regularizar a profissão e até chegar no Conselho Regional de Biologia. E aí, a profissão agora tem mais respaldo, tem mais reconhecimento. Aí, agora eu volto para falar com vocês. A importância, tem muitos estudantes aqui, a importância que quem faz o conselho é a gente. A gente é que tem que ser o profissional. Cara, outro dia eu fui ver Globo Repórter na televisão lá, está lá, nada contra os engenheiros, se tem algum engenheiro. Um engenheiro florestal, acho, fazendo um laudo ambiental, fazendo um trabalho super importante lá, contratou um biólogo e ele assina pelo trabalho todo, responde, e sendo entrevistado lá do trabalho, eu falei, cacete, né? Desculpa, perdão, desculpa, pessoal da televisão. Aí o cara está lá assinando como biólogo, um engenheiro, e o biólogo trabalhando para ele. Gente, esse trabalho é nosso, a gente que tem que chegar lá na cara e dizer, eu estou fazendo o trabalho importante para caramba, estou preservando o ambiente aqui, mas é o biólogo que tem que aparecer, não é o engenheiro ambiental que contrata o biólogo para fazer essa coisa e aparece lá e assina um negócio e ganha o salário dele. Entendeu? Então, a participação da gente é muito importante nisso. E quem faz o conselho é a gente. Então, a gente tem que ir lá para a escola. Eu falo isso com minha filha, não vai lá para a escola e só curte e tal, não. Você tem que ter uma ação importante, você tem que ser um profissional bom, qualificado e, na hora de aparecer lá, você assume a sua responsabilidade, defende o teu cargo, o teu salário, e fala assim, eu estou fazendo, e a gente é muito qualificado, o biólogo é muito qualificado para fazer isso. Nenhum profissional, ou talvez poucos profissionais, têm a capacidade, o conhecimento que a gente tem para exercer um papel bom no mercado. Não é? Perguntas, por favor.